Olá. Na última semana de outubro, o Senado Federal vota a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do voto secreto no Congresso Nacional. E nós vamos conversar sobre esse tema com o senador Paulo Paim, que é um defensor dessa ideia há muitos anos. Conforme conversávamos antes do início da gravação, há 30 anos, essa é uma bandeira de luta do senador Paulo Paim, que à época era deputado constituinte, não é isso, senador? Dizem que eu sou muito teimoso. Essa teimosia, essa rebeldia tem rendido frutos, eu digo, para as ideias que eu defendo, né? Foi assim com o salário mínimo de $60 para 320, foi para o seguro-desemprego, Estatuto de Idoso, igualdade racial, da pessoa com deficiência, a lei dos autistas, enfim, tantas outras. Mas essa não tem pressa, né, senador? Não, eu acho que as coisas vão acontecendo mesmo na caminhada. Eu gosto muito daquela frase, até falei da tribuna esses dias, de um poeta espanhol que ali marcou muito, porque ela foi modificada na história da humanidade. Mas a frase, o caminho a gente faz caminhando, né? Quem caminha faz o caminho, né? Mas essa do voto secreto, quando eu era sindicalista, por isso eu digo há 30 anos, eu estou há 27 anos no Congresso. Mas quando eu era sindicalista, eu já fazia movimentos na rua pelo fim do voto secreto no Congresso, porque eu entendia que as votações tinham que ser transparentes. No dia 22 de fevereiro, quando eu cheguei em Brasília, para assumir como deputado federal constituinte, meu primeiro discurso na tribuna foi: senadores e deputados constituintes, por que votar secretamente? Por que o povo não pode saber como é que a gente age? Se eles nos passam uma procuração, nós temos que prestar conta. E como é que você presta conta? Como é que você explica que milhares de projetos são aprovados, são vetados, e quando o voto é aberto, tu vota de uma forma, e quando é secreto, você derruba o próprio projeto que você aprovou. É inexplicável. Como é que na escolha de uma autoridade você tem medo? Se você tem ficha limpa, não tem que ter medo de autoridade nenhuma. Porque a autoridade não vai te punir só porque você, no momento aqui, votou contra, digamos, até uma indicação dele. Então, essa pessoa não estaria preparada nem para estar no lugar que ele estaria sendo indicado, como, por exemplo, ministro do Supremo. Eu dou um exemplo. Nos Estados Unidos da América, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal são eleitos pelo Senado no voto aberto. O nosso próprio judiciário, quando julga qualquer questão, é voto aberto, não tem voto secreto. Eles têm, mediante as câmeras de televisão, eles leem o seu voto. A própria presidente da República, quando veta uma matéria, ela tem que explicar por que votou, por que vetou e mandar para o Congresso. Olha, no tempo da ditadura, aí tinha de tudo. Tinha a época da ditadura, que eles tinham interesse no voto aberto para caçar o mandato. É o patrulhamento, Era o patrulhamento. Ou outros tinham interesse no voto secreto, porque um vendia a alma, como eu digo, para o diabo, e acendia uma vela a Deus, né? Aí era outra história. Mas no Estado democrático de direito, o parlamentar não tem que ter medo nem do judiciário, nem do executivo e nem das ruas. Eu acho que o medo maior, só complementar esse pensamento, de quem não quer o voto secreto é o medo das ruas. Por quê? As propostas chegam aqui e se você votar nos projetos que sejam contra o interesse do povo, o povo vai tomar nota e no processo eleitoral tu vai ter que responder. Esse é o medo. E homem público não pode ter medo daquele que o elege, do seu próprio povo. Eu não vou usar aqui termos que eu vi na CCJ que foram usados por outros senadores e deputados que defendem a mesma tese que eu, que chegaram a dizer que o veto secreto é um voto covarde, um veto de falta de coragem, né? Eu diria aqui, para atenuar, eu não entendo como é que alguém tem receio de votar abertamente. Eu não encontrei, no longo desses meus 30 anos, um único argumento que eu considere sério. Pode ser que alguém argumente e acha que é sério. Um argumento consistente para manter o voto secreto. A transparência é o símbolo, eu diria até, da ética na política. É a transparência. E também, imagino, não sei, um comentário com o senhor aqui, nesse ambiente cada vez mais digital, que estreita o convívio do parlamentar com o eleitor, cada vez é até menos uma procuração e mais uma parceria de trabalho, né, senador? O que adianta? Vou te dar um exemplo. Exatamente nessa linha. Você vota secretamente. E daí a própria imprensa ou as redes sociais lhe perguntam, como é que você votou nesse tema? Eu quero saber. Se você dizer que não quer responder, é porque você votou contra ele já. E se você mentir, eles vão calcular os votos e vão ver, mas como? 50 senadores ou deputados, vamos pegar o exemplo nosso, 50 senadores disseram que votaram a favor
do meu projeto contra o veto e apareceu só 15 votos. Como é que te explica? A conta não fecha, A conta não fecha. Então, a fiscalização correta que a imprensa faz, que tem o poder de fiscalizar, tem que fiscalizar mesmo. E as redes sociais dizem que só tem uma saída, é a verdade. Fale a verdade. Eu votei dessa forma, devido a isso e aquilo. E a população entende. Ela pode até discordar do teu voto, mas ela sabe que você não está mentindo. Pior de tudo é a mentira. Com certeza. Senador, agora o que se vota no plenário do Senado é uma proposta que veio da Câmara. Exatamente. Né? Coincidente com uma de sua autoria, não é isso? Exatamente. Eu apresentei uma na Constituinte, apresentei como deputado, apresentei a PEC 50 como senador, foi derrotado, e apresentei a PEC 20, que foi aprovada, como a 50 foi também, na CCJ, e agora veio para o plenário. A minha estava no rito especial já, e o Senado ia aprovar a minha. Havia o compromisso de votar, de acabar com o voto secreto em todas as situações. Acontece que a Câmara, nesse período, votou uma outra, até mais nova que a minha luta histórica do deputado Fleury. E essa PEC já foi aprovada em 2 turnos na Câmara. Veio para o Senado. Por que nós temos que votar essa? Eu sou totalmente favorável, rendo aqui minhas homenagens ao senador Sérgio Souza, que é o relator. Exato. Nós conversamos. Diz ele, pai, eu vou ter que recusar a tua, porque a tua tem que ir para a Câmara ainda. E a que veio da Câmara, a gente só vota e promulga. Digo, corretíssimo, senador. O relatório dele limpo, transparente, claro, não deixa nenhuma dúvida, temos que votar a da Câmara. E eu me sinto totalmente contemplado. Que eu sempre digo que o pai não é aquele que gera a criança, é aquele que cuida, que embala, né? que ama, que dá carinho, que vê ela crescer. Esse é o verdadeiro pai. E eu, como eu vi essa luta do fim do voto secreto durante 30 anos, eu diria que eu tenho um filho de 30 anos chamado voto aberto. Por isso, então, uma igual. Agora, voto secreto tem situações previstas na Constituição e no regimento interno da Casa. Ao se votar uma proposta de emenda constitucional que até altera a Constituição, há necessidade de fazer algum ajuste no regimento interno do Senado? Há necessidade, o senador Pedro Táxi já encaminhou, o relator também é o senador Sérgio Souza, que já faz essa adaptação. Então, o que nós queremos? Simultaneamente, você vota a proposta de emenda constitucional, que acaba com o voto secreto desde a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e aqui no Congresso, e no ato contínuo você já adapta o regimento dizendo que não haverá em nenhuma situação voto secreto na Casa. Por exemplo, um exemplo mais prático na escolha dos membros da mesa, por exemplo, e das comissões. Senador, a partir do momento em que termina o voto secreto, há outra matéria também, que é agora as emendas impositivas ao orçamento, as emendas parlamentares, que ficam obrigadas a serem cumpridas pelo Executivo. Voto secreto para veto acaba. Acaba. Emenda impositiva ao orçamento é instituída. Essas duas medidas mudam o relacionamento entre Legislativo e Executivo? Eu diria que é uma revolução, na minha avaliação, é uma revolução na política brasileira, né? Que vai acabar essa história de ficarem negociando emendas para cá, para lá, esse recebe, aquele não recebe. Eu digo, não importa o governo, né? Uhum. Havia sempre a negociação das emendas e todo mundo sabe, vai acabar isso. Agora o orçamento é para valer, não é brincar de fazer o orçamento, que antes era uma brincadeira. Porque eu ia lá para o meu estado e dizia, olha, apresentei emendas para vocês assim, 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 e bastava o executivo dizer que não acontecia nada, não ia 1 centavo. Agora não, aquilo que for aprovado, que for carimbado mediante a decisão do voto soberano, do Congresso Nacional, Câmara de Deputados, tem que ser cumprido. Eu falo isso com a maior tranquilidade, porque as minhas emendas eu mando para os 497 municípios do Rio Grande. E mando igual para todo mundo. Eu divido pelo mesmo valor, mando para todo mundo e acabou. Então, para mim, o importante é que a democracia avança e agora o Congresso vai ter poder de mando sobre as decisões que toma aqui em matéria de orçamento, como é nos Estados Unidos. Agora mesmo vimos um baita impasse lá nos Estados Unidos com o Barack Obama, porque o Congresso não queria votar o que ele gostaria que fosse votado. E aí ele não tem poder de veto e vai ter que negociar. E aí também o Executivo vai ter que negociar com o Parlamento. Nós até entendemos que grande parte das emendas tem que ir mesmo para a saúde e para a educação. Mas isso deve ser mediante uma ampla
negociação que envolva o conjunto dos parlamentares das duas casas. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie suas sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.